feche os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, aquieta a sua alma. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Senhor. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares, mas sabemos que o Senhor manifesta onde o Senhor é desejado, onde o Senhor é o primeiro, é o principal. Chama a existência, ó Deus, de revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os olhos, abra o entendimento dos irmãos, para que possamos crescer em fé e apropriar de toda a bênção. Ó Deus, que eles possam crescer em fé e compreender que o Senhor é a dádiva do Pai, é o maná que veio do céu, é a bênção, ó Deus, para nós. Ó Espírito de Deus, ministra no coração de cada um, trazendo uma palavra específica, uma palavra profética, uma palavra que vai ser uma resposta das orações, ó Deus, que eles têm feito ao Senhor. Eu oro, eu abençoo, em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Queridos, dia 25 nós estamos comemorando o Natal. O Natal hoje é muito triste, né? Ver o que o mundo fez com as festas, né, judaicas. O Natal é a festa do tabernáculo, né, que Deus veio tabernacular conosco, Ele veio habitar no meio de nós, né? O Senhor Jesus do Natal foi o nascimento dele. Sabemos que não é essa data, a data bem provável seja setembro, outubro, que seja a data, de acordo com a festa dos tabernáculos da época, né, o costume judaico. Mas o Senhor, né, Ele nasceu para ser uma bênção, Ele é o maná que veio do céu. Só que o que o homem fez com o Natal? O Natal agora é completamente comercial, é o Natal da Coca-Cola, é o Natal do Papai Noel, é um Natal que Cristo não está no centro. Mas você tem que ser esse que tem que separar essa semana para meditar na dádiva que foi o maná que veio do céu, o Filho de Deus ser encarnado e veio para nos salvar. Fala assim, graças a Deus. E olha só, né, o título da palavra é: o maná está na manjedoura. O maná que aponta para Cristo, Ele é o pão que veio do céu, né? Todas as festas do Antigo Testamento eram proféticas, né? O Senhor morreu no exato dia da Páscoa, né? Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o Cordeiro que foi morto para alimentar, Ele é o Cordeiro que foi morto para nos substituir na cruz do Calvário, Ele é o Cordeiro que foi morto para nós sermos incluídos em Cristo Jesus, amém? Nós, né, também desfrutamos, né, do Espírito Santo que veio no exato dia do Pentecostes, e hoje eu quero reforçar o nascimento de Jesus, né, que é a festa do tabernáculo. Hoje, né, nós estamos querendo mudar aqui, né, um costume. Desde o ano passado, o pastor Luiz tem ensinado isso. Em vez de você falar Feliz Natal para as pessoas, que agora todo lugar que você vai, todo mundo fala, Feliz Natal. Aí você pergunta, se você perguntar para ele, o que é Natal? Eles vão fazer, eles não vão entender. Natal, Papai Noel, é presente. Você vai falar assim, Feliz Dia do Salvador. Fala para a pessoa do seu lado assim, Feliz Dia do Salvador. Aleluia. Esse sim é uma comemoração, né, é um cumprimento adequado para nós. Mas olha só, como que foi o cenário que Jesus veio? Então, só lembrando vocês aqui de como que foi a situação. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Para o Goiás aqui é coxo. Nós aqui no Brasil, nós temos coxo de madeira. Lá em Israel, o coxo é de pedra, que é esculpida, ou seja, então ele nasceu num lugar simples, né? Uma das razões que aconteceu, porque Belém estava cheia, Jesus estava morando, né, com Maria e José, estava em Nazaré,
E aí o imperador da época fez ali um recenseamento, né, para cobrar mais impostos, para poder saber onde que o povo estava. E aí eles tinham que voltar para a cidade natal, e aí eles saíram de Nazaré. Maria estava grávida, e José levou ela até Belém para recensear. E chegando lá, estava grávida, ela deu à luz. E deu à luz aonde? Numa estrebaria, num local simples, porque não havia lugar para o Messias. Não havia lugar para Jesus na cidade. A cidade estava cheia e Deus decidiu, na sua humilde graça, Deus é que escolheu nascer lá. Havia sido profetizado, que ele nasceria em Belém. Só que chegou lá, não havia local para que eles pudessem repousar, e aí eles foram para essa baria, e lá nasceu Jesus, foi colocado num coxo. Irmãos, presta atenção aqui comigo. Se alguém poderia escolher o lugar de nascer, esse é Deus, sim ou não? Nós escolhemos aonde nós iríamos nascer? Não. Você nasceu, eu nasci em Jussara. Tem mais algum jussarense aqui? Tem? Jussara, ela levantou a mão até baixinho assim, para não compartilhar da vergonha, e eu vi, ela estava torcendo, não deixa ele ver. Nasci em Jussara, uma cidade quente. Jesus nasceu em Belém. Deixa eu explicar para vocês, Belém não era uma metrópole, Belém é uma cidade interiorana igual Jussara, ou igual Faine, igual Sanclerlândia. Olha, pastor, Sanclerlândia é uma metrópole do interior de Goiás. É verdade, lá vocês precisam de ver. Eu conheço, tem parente lá. Mas enfim, Belém era uma cidade simples, mas Jesus decidiu nascer lá. Se fôssemos nós, onde que nós iríamos querer nascer? Nova York, Paris, Califórnia, Los Angeles, alguma coisa assim. Mas, irmãos, olha só, preste atenção aqui, por que Deus quis nascer numa cidade tão simples? Vocês pararam para imaginar? Por que ele não nasceu então lá em Roma, no império atual? Ele poderia escolher nascer lá de alguma mulher? Sim, mas ele escolheu nascer aonde? Lá em Belém. Sabe para quê? Para se identificar conosco, para falar que o nosso Deus não é um Deus de realeza, de pompa, mas ele é um Deus que veio de uma maneira muito humilde e simples. Fala assim, graças a Deus. Então, e ali Maria deu à luz, e se cumpriu o que estava lá em Miqueias capítulo 5, 2. É uma profecia que foi cumprida. Nasceu em Belém o Messias, o Salvador. Nasceu de um casal pobre, José e Maria eram pobres. Como que você sabe, pastor? Porque na hora que eles foram ofertar, quando Jesus foi ser circuncidado, quando ele foi ser consagrado ali, que levaram ele ao templo, eles levaram uma oferta. A oferta era rolinha. As ofertas eram, os ricos, abastados, ofertavam um boi, classe média, um cordeiro, e os pobres era ali uma rolinha que ofertavam. Então, e olha só, ele escolheu nascer numa cidade simples, com um povo simples. Fala assim, graças a Deus. E ambos ali eram descendentes de Davi, tanto Maria como José eram descendentes de Davi. Mas olha só, os desprezados são os primeiros a ver. O Senhor Jesus foi a única pessoa que pôde escolher a família na qual nasceria. E ele escolheu nascer numa família pobre e nascer numa manjedoura. E Deus escolhe as coisas fracas para confundir aqueles que acham que são. E olha só, você sabe quem é que foram os primeiros a ver Jesus? Que os anjos foram lá apresentar? Falou, chegou o rei dos judeus, o Messias, o ungido. Eles foram comunicar aos pastores. Aí você pode falar, não, mas pastor, alguém importante. Não, ali eram pastores de ovelha. Pastor de ovelha era um trabalho muito simples. Era como se Jesus viesse hoje, se ele viesse hoje aqui, no estado de Goiás, ele iria aparecer, sabe para quem? Para os vaqueiros, para o peão lá da fazenda. Não iria aparecer para o fazendeiro. Você tem que entender tudo isso.
Sabe por quê? Porque Deus olha para você, Ele olha para as suas necessidades, Ele se importa com você, Ele se identificou com você. Ele nasceu num lugar simples, numa cidade simples, né, com os pais que tinham necessidade. Mas uma coisa é certa: uma vez que Jesus entra na vida de José e Maria, uma vez que Jesus entra na sua vida, a sua vida vai ser mudada. Fala graças a Deus. Porque uma vez que ele entrou na vida de José e Maria, 3 magos saíram do Oriente seguindo uma estrela, e essa estrela parou lá em Jerusalém, e lá foi direcionada para Belém, e quando eles também chegaram lá, além dos pastores, haviam 3 magos, né? E esses magos levaram ali incenso, mirra e ouro. Isso para a época era coisas caras, e com certeza eles não andaram do Oriente até chegar lá em Belém, levando uma pequena porção de ouro. Levou uma grande porção de ouro, porque uma vez que Jesus entrou naquela família, aquela família deixou de passar escassez e tornou-se ser uma família próspera e abençoada. Não estou falando de uma família rica, mas olha aqui para mim, preste atenção, querido. Jesus entrou na sua vida? Ei, Jesus entrou na sua vida? Sabia que Deus pode fazer arranjos sobrenaturais para te abençoar? Sobrenaturais. Não é sobrenatural um povo sair do Oriente e levar ouro, incenso e mirra seguindo uma estrela? Sim ou não? Se você crê, nessa semana mesmo, Deus pode surpreender. Eu vou falar de novo para que todos possam crer. Se você crê, nessa semana mesmo, você pode ser surpreendido. Amém? E olha só, então, Jesus ele veio num local simples, para um povo simples, e se apresentou a pessoas simples. Jesus não apareceu no palácio de Herodes. E eu creio que Deus resolveu enviar ali os anjos aos pastores com grandes boas novas. Lá em Lucas 2,14 diz, olha só, na NVI, coloca aí para mim, NVI, Lucas 2,14, diz assim: glória a Deus nas alturas. Então as primeiras pessoas que ouviram falar glória a Deus nas alturas eram pastores de ovelhas, povo simples. Geralmente eles colocavam juvenis para cuidar. Está lembrado que Davi era um filho desprezado, esquecido do pai, porque estava lá cuidando das ovelhas de seu pai? Então essa era uma função muito simples. E aí, para esses, olha o que apresentou: glória a Deus nas alturas. Ninguém falou isso no Velho Testamento, mas aqueles pastores ouviram dos anjos. E paz na terra aos homens. Qual que é a paz? A paz de Deus, a paz que Deus fez para com o homem. Deus veio para trazer paz. Paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Fala assim: eu sou favorecido. A paz disponível para mim. Oh, querido, eu estava meditando esses dias para trás na importância da paz. Você pode ter dinheiro o tanto que for, mas se você não tem paz, você não tem nada. Sim ou não? Você pode ter saúde, mas sem paz, você não tem nada. Você pode ter esposa e filhos, sem paz, você não tem nada. Paz é tudo. Tanto é que lá em João 14, quando Jesus falou que ele estava indo para o Pai e iria deixar os apóstolos, ele falou assim: eu vou ao Pai, mas eu vou deixar a vocês o Espírito Santo, o Consolador, e eu vou deixar a minha paz. Ei, vem cá. Eu e você podemos ter a paz de Jesus. Qual que era a paz de Jesus? Ele acordava e ele ficava preocupado se ia ter dinheiro para pagar o boleto? Não. Quanto muito ele fala assim: vai lá, joga a rede à direita do barco, pega um tanto de peixe. Pedro, vai lá, pega um peixe, na boca dele vai ter uma moeda de ouro. Essa é a paz. A paz que ele tocava no leproso, a lepra não passava para ele. Ele chegava na casa, alguém enfermo, a enfermidade não passava.
Quantos querem ter a paz dele? Fala assim: eu sou casa de Deus. Eu sou a habitação da glória de Deus. Eu desfruto da paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Aleluia. Então não havia lugar para o rei. Quando o Senhor veio, o evangelho diz que não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para ele. Por causa disso ele nasceu num lugar sujo e fedido, né? E isso também pode simbolizar, sabe o quê? Nós. Gente, lugar onde tem coxo. Quantos aqui já foi da roça? Já montou no cavalo, campeou lá? Eu fui assim, essa cara de Mauricinho que vocês acham que não. Acordei cedo, juntei lá a tropa, arriei a tropa, montava no cavalo, ia para o pasto, cercava lá o gado. Aonde que a gente cercava? Onde tinha o coxo. Aí contava, e aí chegava lá, juntava no coxo. Como que você acha que era o local do coxo? O gado come, não preciso falar não, né? O gado come no coxo e sai. Então aonde que o coxo estava era o quê? Fedido, sujo. Mas Deus veio e nasceu aonde? Na manjedoura. Agora vem aqui comigo. Eu não vou te ofender não, vou falar de mim. Eu era esse lugar, sujo e fedido pelos meus pecados. Mas um dia, Deus veio do céu e veio habitar dentro de mim. Por que você acha que ele nasceu num lugar assim? Para mostrar para nós que ele não se importa. Está lembrado do pai do filho pródigo? Que o filho pródigo estava saindo do chiqueiro e veio correndo. E ele veio para encontrar com o pai saiu correndo para abraçar o filho que estava no chiqueiro, dando lavagem para o porco. Alguém aqui já deu lavagem para porco? Eu também já dei lavagem para porco. Pegava goiaba assim, caía no chão, podre, manga, e jogava lá junto com soro, né? Minha mãe fazia queijo, aí pegava aquele trem assim cheiroso, misturado, resto de comida ali, e... Aí imagina, respinga, bate, cai. Pois é, o pai do filho pródigo abraçou ele assim. Deixa eu falar algo para você. Eu preciso falar algo para você. O seu pecado foi cravado na cruz do Calvário. Fala assim: eu sou filho amado de Deus. Então ele nasceu num coxo, mas ele também veio morar em nós. Nós também apontamos para isso. Aleluia. A manjedoura também tem um outro significado. Era um lugar sujo, mas ela também tem um significado, porque era como se fosse uma pedra que era tirada ali, e ali também eram feitos assim os túmulos, onde enterravam as pessoas também em Israel. Jesus veio, uma criança veio, nasceu, um filho nasceu, lá naquele coxo. E dizem os estudiosos que ele nasceu numa torre, que eles falam Torre de Belém, que era onde que pegavam as ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Elas eram envoltas, as ovelhinhas eram colocadas envoltas em um lençol e colocada num coxo, porque aquele cordeiro não poderia machucar, não poderia ter defeito, porque um dia ele seria sacrificado. Assim também foi Jesus. Ele já nasceu como se fosse num caixão. Ele nasceu para morrer. Fala assim: o meu Senhor nasceu para morrer em meu lugar. Fala para o seu irmão, fala assim: é muita graça. A manjedoura também é o lugar aonde o rebanho vinha para se alimentar. Ele é o nosso alimento. Queridos, como eu falei para vocês, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou um homem tão abençoado. Irmãos, eu tenho uma esposa maravilhosa. As irmãs aqui sabem, quem anda perto aqui sabe. Ela é fora da curva, mulher de fé. Tenho filhos, né, Timóteo? Abençoados, profeta. Timóteo aqui é um profeta, irmãos. O seminário aqui, ele liberou uma palavra profética que foi em cima. Sim.
tenho discípulos maravilhosos, abençoados. Se eu te contar o tanto de bênção que Deus já fez para mim, você choca. Eu sou alguém abençoado. Eu sou alguém abençoado. Eu sou. Não é não, Ailton? Eu sou alguém abençoado. Não pode nem contar, que é muita bênção. Eu sou alguém extremamente abençoado, favorecido. Ah, pastor, então porque o senhor é bom? Sou não, queridos. Vocês estão olhando para alguém que é igual a você. Me perdoe eu me comparar contigo. Alguém que é pior do que você. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então me coloco a quem? Agora, por que então, se eu não me comparo a você e sou tão abençoado? Por que será, pastor? Será que é porque eu sou bom? Não, porque eu aprendi um caminho. Eu aprendi a me alimentar do maná que veio do céu. O alimento que veio para o coxo, para a manjedoura. Então, quando eu preciso de algo, eu vou para Deus. É só isso. Por isso que eu fico do pé dos irmãos. Venha para a oração. Venha para a oração. Por quê? Porque quando eu venho aqui, eu como do maná. O maná me sustenta e eu consigo caminhar em vitória. Porque quando eu venho aqui, eu me alimento de Cristo. E quando eu me alimento de Cristo, eu fico cheio de fé. E quem tem fé, tem tudo. Porque a obra já foi consumada. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma dispensa com todas as bênçãos que você precisa. Fala assim, eu tenho uma dispensa, um guarda-roupa, com todas as bênçãos que eu preciso. Eita glória! Esse povo de Sanclerlândia é uma bênção. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus reclinou na cruz e falou assim, está consumado, ele falou assim, está tudo pronto. Tudo o que você precisa está pronto. Você sabe por que eu estou desfrutando da bênção do livro? Porque meus filhos ficavam no meu pé, papai, Deus já te deu. Eu falo, mas já deu? Como que deu para mim? Eu não sei escrever direito. Aí chegava o irmão, profetizava, pastor, ó, Deus já te deu um livro, mas como? Aí quando eu decidi acreditar, falou assim, o livro é meu. E fui orar, e fui buscar no Senhor, as portas se abriram. Ah, não pode ser feito, tem que ter 3 semanas. Para quem é filho de Deus, o Senhor, Ele é o Deus do tempo, o tempo está dentro dEle, Ele pode fazer o que for preciso, e um dia, Ele muda a sua história, um dia, Ele muda a sua história. Eu sou um homem de um dia, Deus falou comigo, a Leandra é a sua esposa, e eu tive convicção que ela era minha esposa. Um dia, simplesmente um dia, Deus falou assim, ó, daqui 6 meses você vai ganhar um carro zero. Em 6 meses, um irmão ofertou 100 mil reais para mim. Um dia, eu falei assim, chega, não vou morar mais de aluguel, vou comprar minha casa. Um dia, eu me indignei, fui lá e entrei na casa que eu queria morar. Um instante, na presença de Deus, você pode desfrutar do melhor dessa terra. O justo comerá do melhor dessa terra. Só que você tem que, quando fala que o justo comerá do melhor dessa terra, você alimentar de Cristo. Alimenta de Cristo. Experimenta ler a Bíblia, meu Deus do céu. Leia a Bíblia. Não sai de casa sem ler a Bíblia, não. Eu não estou falando de você orar 3 horas, não. Passar a noite orando, não. Depende do tamanho do problema. Se for grande, você passa. Mas se você ler a Bíblia, um capítulozinho por dia, meu Deus do céu. Em 3 anos e meio você lê a Bíblia. Um por dia, um capítulo, só, um capítulo. Ora, 10 minutinhos, sincero, com sinceridade para Deus. Eu vou te falar uma coisa, a sua vida vai ser transformada. Irmãos, eu posso falar para você, é real, eu desfruto, eu peço as coisas para Deus, Deus faz. Eu sonho, eu suspiro, falo, oh Deus, oh irmãos, um dia eu suspirei, falei, oh eu quero tal coisa, meu irmão, suspirar, oh pastor, estava lá, o Espírito Santo me incomodou, eu nem posso contar para vocês o que aconteceu essa semana, inveja, eu estou lá, só falei, Deus, resolve. Estou lá andando.
Aí o Espírito Santo vai lá no irmão e fala assim: ô irmão, faz tal coisa. É. Aí o irmão liga: ô pastor, tal, Deus mandou fazer assim, tal, assado. Aleluia. Irmãos, eu estava quietinho na minha. Deus vai lá e fala. Deixa eu te falar uma coisa. Que arranjo que você está precisando? Que pessoa que você precisa de encontrar? Quem que você precisa? Que porta que você precisa de abrir? Qual o lugar que você quer acessar? Fala com Deus e Deus vai abrir. Agindo Deus, quem impedirá? O seu Deus, pastor Alessandro, uma benção, cheio do Espírito, aos seus amados ele dá enquanto dorme, né, pastor Alessandro? Não tem aquela música Escape, que vocês vão cantar aqui? É escape? É em tempos de guerra? É isso? É escape? Não, é uma mistura, você deixa fluir. Querido, fala com Deus, e Deus vai abrir um caminho no mar. Um caminho no mar. Precisa de um caminho no mar? Vai ter um caminho no mar. Você vai precisar de andar por sobre as águas? Você vai andar por sobre as águas. Mas você tem que alimentar de Cristo, amém? A Tayane, me ajuda, minha filha. Estou sentindo um calor aqui. Vocês ligaram esse ar desligado, tá não? Vocês botam para. Vocês estão querendo derreter aqui? O pastor vai ficar cheio do fogo. Vamos esquentar para ele. Estou entendendo. Mas vamos seguir adiante. Fique comigo. Lá no Evangelho de Lucas, tem, nos 3 primeiros capítulos de Lucas, nós vemos ali o nascimento do Senhor Jesus, mas nós encontramos 2 grupos de 7 pessoas. 7 pessoas importantes e 7 pessoas simples. 7 pessoas que tinham títulos e 7 pessoas que não tinham títulos. Só que quando Deus vai falar, 7 pessoas que eram importantes para o mundo, pessoas famosas do mundo, e 7 pessoas simples. Aí quando Deus vai se referir a esses 2 grupos, esse primeiro aqui, que eram pessoas importantes, ele usa 2 versículos. Mas aos seus amados, ele colocou 132 versículos para falar a seu respeito. Fala para o irmão do seu lado, assim: meu irmão, Deus tem muitas coisas boas para fazer na sua vida. Aleluia, aleluia. Olha, o primeiro grupo de 7 são aqueles que Deus considera, preciosos aos seus olhos. E o primeiro que é mencionado aqui é Zacarias. Zacarias significa, sabe o quê? Deus se lembra. Zacarias significa Deus se lembra. E ele tinha uma esposa, o nome dela era Isabel, que significa promessa de Deus. E eles deram à luz a um filho, João Batista, que significa Deus é gracioso. Mas entre o marido, a mulher e o filho, tem o Evangelho. Somando o significado desses nomes, porque na Bíblia os nomes têm significado. Significa o seguinte: Deus se lembra, Zacarias, aliançado com a sua promessa, que é a sua esposa, aliançado com Isabel, que é promessa, o significado do nome. João Batista, para trazer a sua graça sobre todo homem. O nome do Zacarias, de Isabel e de João Batista significa: Deus se lembra da aliança que fez com a sua promessa para trazer graça sobre todo homem. Qual que era a função de João Batista? Anunciar a graça, o Cordeiro de Deus. Queridos, a Bíblia é um livro lindo. Nesses dias agora, Deus me deu uma palavra que ela é única. Deus me deu uma palavra, um presente, Ele tirou lá e deu para mim. Eu achei alguns tesouros, e vou falar algo para você, preste atenção. Pode aumentar um pouquinho o som, está baixinho, não está, gente? Deus tem tesouros na Bíblia. Posso contar algo para você? Quando a Bíblia diz, escuta isso que eu estou te falando: o justo comerá o melhor dessa terra. A gente fica achando que é só comida da terra. Não é não, viu, pastor Tiago? O justo comerá o melhor da terra,
que é o maná que vem do céu. Ah, papai, essa aí você não ouviu ainda. Já tinha ouvido? Não. O justo comerá o melhor dessa terra. Você fica achando que é comida. Eu vou comer em bons restaurantes. Já profetizaram isso na minha vida e eu aceito essas profecias. Falou, pastor, você vai comer nos melhores restaurantes do mundo. Eu falei, eita glória. É bom comer sim ou não, gente? O meu Senhor Jesus comeu até com o corpo glorificado, irmãos. Comida é de Deus. Mas existe uma comida melhor, que é a Bíblia, meu Deus do céu. Mas o diabo coloca tanto entretenimento, tanta coisa no seu celular, tanta coisa para a gente ver, tanta coisa para a gente fazer, tanto tijolo para amassar, tantas coisas para fazer, que a gente deixa de comer o melhor dessa terra e vamos comer lixo e lavagem desse mundo. Mas se você começar a ler e a ver tesouros aqui, é quando eu estava nessa madrugada da segunda-feira. Essa semana 2 vezes eu fiquei sem dormir, irmãos. E estou aqui cheio de vida, vigor, alegria. Jesus gostava também de passar as madrugadas orando. Mas na primeira aqui que eu estava aqui, eu fui buscar Deus e Deus falou tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. Eu falei, uau, que tesouros. E quando você come dessa comida do céu, você é capaz de correr com os cavalos. Correr 40 dias e 40 noites como o profeta fez. Irmão, eu tô saindo aqui fora, eu estou vendo que é um plus, é um alimento aqui para você. Você já viu que quando você fica atacado pelo diabo, você fica cansado. Você come e não tem graça. Você já comeu em lugar bom, mas estava tão angustiado, deputado, que nem serviu para nada. Comeu e nada serviu. Mas se você sentar, pegar a Bíblia, com um cafezinho do lado, eu tenho umas canecas, tem uma irmã que me deu uma caneca, a irmã que me deu a caneca está aqui, uma caneca azul linda, eu deixo ela lá, está aqui não? Aleluia, o marido dela é do louvor, toca guitarra, está aqui, o marido está aqui, linda aquela caneca. Aliás, me faz um favor, quando eu estiver aqui no culto, vocês vão colocar a caneca, amém? Linda caneca, bota um cafezinho, toma um cafezinho, lê o maná do céu. A palavra é lâmpada para os vossos pés. A palavra é vida, a palavra é alimento, a palavra é o poder de Deus. Como é que Jesus venceu o diabo? Com a palavra que procede da boca de Deus. Aprenda a ler. Quando você vê, você vai tendo saúde, vai tendo vigor, vai tendo força, vai tendo unção, vai ter ânimo. E aí a sua mente fica cheia de palavras positivas, palavras celestiais, palavras. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde irei? E aí se alimenta dessa palavra, e você come a palavra, e você vai ficando forte. Saudável, as juntas vão ficando lubrificadas, aí você consegue encaixar. Mas você tem que alimentar do maná. Ele é o verbo. João diz que Jesus é o verbo, e tudo que foi feito por intermédio dele. Lá em Gênesis 1, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Alimenta-se da palavra, porque a boca vai falar do que está cheio o seu coração. Se o seu coração está cheio de notícias do Jornal Nacional, você vai falar miséria, vai falar que vai dar errado, vai falar que não tem saída. Mas se você está cheio das palavras do céu, você vai fazer como Isaac, na terra que estava seca e sem chuva, ele semeou, e Deus deu a 100 por 1. Aí quando você está cheio da palavra, Deus fala: lança à direita do barco. Trouxe assim, nem conseguia arrastar, teve que juntar outro barco. Pega outro barco lá, para trazer.
o tanto de peixe. Querido, um negócio, uma comissão, um arranjo, uma intermediação, muda a sua história. Sim ou não? É uma pessoa que olha para você e fala assim: eu vou te favorecer. Seguinte, Carlos, eu vou colocar aquele loteamento inteiro na sua mão, e você vai vender ali, e contrata os irmãos da igreja, porque você vai rachar de ganhar dinheiro. Porque você alimentou e você falou, e quando você fala a palavra de Deus, o Espírito está pairando sobre todo o caos, à espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que fala as palavras de vida eterna. Quando você fala a Bíblia, o diabo não pode ir com você. Não foi assim que Jesus venceu o diabo? Foi lutando, dando karatê, dando um mortal nele, dando um pé de rodo. Não, só falou. Você é filho de Deus? Ele nem questionou. Eu sou filho. Você é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sai de ré aqui, Satanás. Comece a falar as palavras da Bíblia. Você vai ver que a Bíblia é poderosa. Você vai ver que essas palavras são celestiais. O Espírito está pairando sobre todo o caos. Sobre todo o caos na sua vida. O Espírito está lá. Está pronto. Fala, Antônio. Fala para eu. Eu estou falando para ele falar, para ganhar um salário melhor, mas ele não está querendo falar, meu Deus do céu. Fala com o patrão. O Espírito está lá, fala, Antônio, fala, está aqui, ó. Mas Deus só age quando você fala. Crê com o seu coração e confessa com a sua boca e será salvo. Você tem que falar. Se a maior das bênçãos você tem que falar, todas as demais você tem que falar. Comece a falar da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, mas Zacarias, ele falou errado. Zacarias era velho de idade, e quando o anjo falou que ele ia ter um filho, ele desacreditou. Fala: como que eu posso ter um filho? Como que o senhor pode mudar essas circunstâncias? E Deus não pode. Deus pode mudar tudo na sua vida. Muda até os seus gostos. Se você não gosta de jiló, daqui a uns anos você vai gostar de jiló. Ele muda os gostos seus. E aí, só que ele falou em incredulidade. Sabe o que Deus, pela bondade dele, fez com ele? Fica calado, Zacarias. Zacarias ficou calado. O sacerdote ficou calado. E aí ele ficou mudo, até que João Batista nascesse. Tem hora que Deus deixa você mudo, para você não falar coisas contrárias à vontade dele. Mas aí, o mesmo anjo foi lá em Maria. O anjo falou: Zacarias, você vai ter um filho. Ele, como que pode? Desacreditou. Aí Deus falou: vai ficar calado agora. Largar de ser bobo. Vai nascer um menino, mas vai ficar calado, para você não trazer incredulidade. Mas aí o anjo saiu e foi lá avisar Maria. Avisou Zacarias, Isabel: agora vou avisar Maria que Jesus ia nascer. Porque primeiro tinha que avisar João Batista. João Batista vinha, ele é o preparador do caminho. Aí foi avisar Jesus, Maria lá e José. Falou: olha, Maria, vai vir um menino, o Messias vai vir. Ela falou assim: eis-me aqui, estou pronta. Qual que é a sua vontade? Está aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é capaz de falar: eis-me aqui para as bênçãos de Deus? Fala assim: eis-me aqui, todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Você é capaz de falar? A equipe de louvor pode subir, por favor. Não deixe as palavras de incredulidade tomar o seu coração. Sabe por que eu vim aqui? Orar para não deixar a incredulidade tomar meu coração. Porque na sua língua tem o poder da vida e da morte. Enche o seu coração com a palavra de Deus. E a boca fala do que está cheio o coração. Aí você vai falar palavras de vida. Você vai falar não o que você está vendo. Quando Deus viu o caos, ele falou assim: nossa, que caos, quantas trevas. Foi isso que Deus falou? Não, ele falou que eu queria ver. Ele viu lá trevas. O Espírito está pairando lá, está esperando a minha palavra. Espírito, haja luz. Houve luz. Qual que é a circunstância que está contrária?
Pega um versículo da Bíblia, que te dá base bíblica, e agora você pode usar o Google. Ah, estou com enfermidade, versículos que falam de cura, vai ter lá 1 quilo. Ah, eu estou sem fé, versículos que falam de fé, vai ter 1 quilo. Confessa a palavra de Deus. Oh, queridos, eu tenho um aqui, ó, que eu deixo na tela do meu celular. Eu deixo os meus filhos, são lindos, minha esposa, mas tem uma hora que eu deixo aqui, sabe o quê? Um versículo, na tela do meu celular. Sabe para quê? No dia mau, quando eu estou assim, debaixo de ataque, o diabo está lá, ó, fica a guerra lá e... né? Star Wars. Aí eu deixo aqui. Aí eu deixo aqui esse versículo. Sabe o que que fala? Salmo 37, 19. Coloquei para mim. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Você acha que Deus quer deixar você envergonhado? Não. Não quer. Fala assim. Você acha que Deus quer deixar você com fome? Não. Pega o que você precisa, coloca na tela do seu celular. Olha para ele toda hora e você vai lembrar da palavra de Deus. Aleluia. Todas as vezes que você ouvir promessas de boas novas na sua vida, você vai fazer como Maria, que se cumpra em mim. Fala assim, que se cumpra em mim toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, mas lá também, além de Zacarias, Isabel, João Batista, Maria, José, lá fala de Simeão e de Ana. Esse é o primeiro grupo de 7. Simeão significa aquele que ouve. Até na Bíblia o nome não é por um acaso. Simeão e Ana foram os dois que encontraram Jesus. Além dos pastores, além dos magos, foi Simeão e Ana. Sabe o que eles tinham em comum? Ambos iam para o templo. E aí quando chegou no 8º dia, Jesus foi circuncidado e consagrado lá no templo. Sabe o que aconteceu? Eles estavam no templo, e Deus falou assim, aquele dali é o Messias. Ambos estavam no templo. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma máxima comigo. Eu creio que aqueles que vão buscar o Senhor no templo irão perceber a sua volta. Você vai acordar um dia de manhã, nós vamos acordar um dia de manhã, fala, está acontecendo algo, estou sentindo um cheiro de chuva, está algo diferente no ar. É o Messias que vai vir para arrebatar você. Ninguém tinha falado para eles, mas eles perceberam, porque eles estavam no templo. Mas hoje onde que é o templo? Aqui. Deus mora dentro daqueles que são nascidos de novo, que são nova criação. Você é a habitação de Deus. Então se você invoca o Senhor diariamente, buscando Ele, você vai ver e vai perceber, fala, opa, chegou o dia, foi arrebatado. Aí fica só as roupas aqui, você sobe. Ah, papai, tem noção disso? Eles viram, os religiosos não viram, mas eles estavam ali. Simeão aponta para a lei, que ele falou assim, ó, agora que eu vi o Messias, já posso partir. Simeão aponta para a lei. Mas Ana, sabe qual é o significado do nome Ana? Graça. Ela, depois que ela viu o Messias, sabe o que ela fez? Saiu a anunciar as boas novas do Evangelho. Esses são os 7 primeiros. Mas o segundo grupo, de 7, começa com Tibério César, imperador de Roma. Sabe o que Deus deu importância para o imperador de Roma? 0. Imperador de Roma. Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia. Tracônites, Lissânias, tetrarca de Abilene, e os 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Não podia ter 2 sumos sacerdotes, mas nessa época estava tão perdido Israel que tinha 2 sumos sacerdotes, só deveria ter um.
Ou seja, sabe quantos versículos Deus falou, gastou para falar dessas pessoas que o mundo achava que era importante? 2. Mas sabe quantos que Ele gastou para falar de você e de mim? Pessoas simples, que Ele muito ama? 132 versículos. Deixa eu te falar algo para você. Olha aqui para mim. Deus não perdeu tempo em fazer você. Deus tem uma história extraordinária. Ei, olha aqui para mim, nos meus olhos. Deus tem uma história extraordinária para você. Deus não perdeu o tempo em te fazer. Deus tem uma história linda, cheia de vida, cheia de poder, cheia de milagres, cheia de sobrenatural, para você viver e contar. Oh, eu conto para meus discipuladores de vez em quando um pouco das bênçãos, assusta. O Rogério falou, ele ousou em falar um número, tadinho, perdeu, tinha 5 dígitos para frente ali, ainda mais, número para frente. Queridos, a nossa vida tem que ser uma vida sobrenatural. Deus não perdeu o tempo em fazer um qualquer. Quando Ele pensou em você, Ele pensou coisas grandes. Quando Ele imaginou a sua vida, Ele imaginou uma vida sobremodo excelente. Pastor, e os problemas? Fale da parte de Deus os problemas. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E quanto maior a luta, eita, José do Egito ficou preso no subsolo. Um instante, meia hora, Léo, foi lá, os policiais da Rotan pegou ele. Vem cá, José, o faraó está te chamando. Sabe o que ele fez? Tomou banho, fez a barba. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele, que a vida dele não seria um desperdício, que havia uma promessa, que ele iria governar. Foi lá, pegou aquele que estava lá no cárcere, no subsolo, tirou ele, levou ele lá para Faraó. Ele desvendou o sonho de Faraó e foi colocado como governador. História boa para ser contada. Essa é a história que Deus tem para você. Amém, Patrícia? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai ter uma história boa para ser contada. Pastor, mas eu passei por Potifar, cheguei lá na prisão. Mas você vai ter uma história boa para ser contada, uma história digna da Bíblia. Essa é a história que Deus tem para nós. Crê somente, declara, coisas grandes está à sua espera. Eu ouso falar para você, alguns, essa semana mesmo, um milagre vai acontecer. Aí vocês ligam para mim, pastor, um milagre aconteceu, pastor. Eu falo, eita glória, o meu também, o seu, do seu vizinho. Pastor, não chegou. Termina o ano com fé, declarando, eu sou filho amado de Deus, coisas boas tem para mim. 2025 vai ser o ano da sua vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eu não serei atingido, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Fala amém, irmão. Oh, irmãos, quantos percebem a presença de Deus aqui? Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção. Oh, Shakadamasso Kotorobosu Deribas. Shekandarabasso Kontorobosu Derilababamas. Por fim, olha aqui para mim, queridos. O maná está na manjedoura. Quando o Senhor veio para a terra, ele era como o maná que caiu do céu para o povo no deserto. Está lembrado do maná que caía no deserto? Vou te falar de 5 características desse maná. Primeira característica desse maná é que caiu no deserto de Sim. Sim é uma palavra também que deu origem para o Sinai, que significa espinheiro. Espinho. O maná veio quando o povo estava murmurando, mas Deus mostrou a sua graça. O Senhor Jesus foi crucificado, uma coroa de espinho. Quando o pecado veio, os espinhos vieram, a maldição veio, a morte se levantou, mas o maná caiu no lugar de espinhos. Eu preciso falar algo para vocês, olha aqui para mim. É forte isso que eu vou te falar aqui agora. Os inimigos me cercaram. Densas trevas da segunda-feira, às 3 horas da tarde. Segunda agora.
Eu fiquei mal com as notícias. Fiquei emburrado com Deus. Alguém já ficou emburrado com Deus aqui? Levanta a mão. Quem é sincero, levanta a mão. Só quem é sincero, levanta a mão. Tem um monte de anjo aqui que nunca fica emburrado com Deus. É tudo anjo. Tá bom. Você fica emburrado com Deus? Fica. Quem fica? Fica. Você fica. Você fica, minha filha. Deus falou comigo, ela fica, mas é mulher de Deus. Aí sabe o que Deus falou comigo quando eu fiquei emburrado? E aí eu cheguei aqui de madrugadinha para orar. Deus virou para mim e falou assim: filho, não importa não. Eu sei que você ficou emburrado comigo. Você ficou triste, falou coisa que não devia. Mas eu te amo. E eu sei que você me ama. É igual eu quando fico bravo com o Tim. Eu fico bravo com ele. Quantos pais tem aqui que fica bravo com o filho? Tiago levantou a mão. Com qual das meninas, mais velha ou mais moça? Ei, pastor, não me expõe não, pastor. Eu fico bravo com meu menino. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Eu amo ele e ele me ama. Irmãos, Deus é tão gracioso desse tanto. O maná veio no meio do espinho. O povo estava murmurando, mas Deus é amoroso. Ele foi crucificado e ele aceitou falarem mal dele. Vocês estão entendendo o amor de Deus? É o maná que veio do céu. Oh meu Deus, eu arrepio aqui as pernas, tudo aqui. Segunda coisa sobre o maná, que ele caía à noite e era colhido de manhã. À noite, momento de trevas. Mas o maná está associado com a glória de Deus. Quando Cristo veio, os discípulos disseram que viram a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O maná vinha à noite, mas quando chegava de manhã, ele resplandecia a glória de Deus e alimentava o povo dele no deserto. Terceira coisa, que o maná caía justamente onde o povo estava. Não caía longe não, eles não tinham que sair procurando onde estava o maná não. Caía do lado deles no arraial, para ir lá pegar. Deixa eu te falar uma coisa. A bênção não está longe de você, está na sua mão. O que eles tinham que fazer para comer o maná? Faz assim, todo mundo puxa a mão. Faz assim. Só pega. O que você quer? Que bênção que você quer? Faz assim. Faz assim. O maná está perto de você. Quarto aspecto, penúltimo. O maná, ele vinha o tanto que o povo precisava, sabia? Era a comida que vinha para o povo no deserto. Eles podiam comer o tanto que queria, né, Carlos? Né, Antônio? O Antônio comia meio maná. Eu comia um maná e meio. O Antônio dá raiva, gente. A magreza do rapaz. Eu estou aqui lutando. O cara está lá. Comia meio maná, estava satisfeito. Eu tinha que comer um maná e meio. Né? Rodrigo está comendo um maná e meio. Deixa eu te falar uma coisa. Que tanto que você quer? Quantos querem ser abençoados espiritualmente? Deus vai te dar. Quantos querem ser abençoados no casamento? Quantos querem ser abençoados com seus filhos? Quantos querem ser abençoados profissionalmente? Quantos querem ser abençoados medida recalcada, sacudida, transbordante? Pega então. Pega a bênção. Declara a bênção. Quinto e último. Você podia comer o quanto quisesse o maná. Fecha agora os seus olhos. Volta agora para o seu espírito. Começa a declarar as bênçãos que você quer que chegue na sua vida. O que você anseia? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus desejos? Deus tem gerado no seu coração o desejo dele. Ele gera o querer e o realizar. Abra a sua boca. Declara a palavra de Deus. Todo aquele que pede recebe. Todo aquele que busca encontra. Vai encontrar. Todo aquele que bate a porta vai se abrir. Abra sua boca e deixa fluir. Porque eu não estou sozinho nesta terra, estás comigo.
Deus já preparou a bênção para você. Enquanto você dorme, Deus dá aos seus amados enquanto dorme. O maná chegava à noite, enquanto os hebreus estavam dormindo. Vamos cantar juntos, bem alto. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não erga suas mãos, canta bem alto. E Deus já tem, Ele já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Visualiza as bênçãos vindo ao seu encontro. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços de embaraços. Canta bem alto. Volta para o seu espírito. Toca em Deus. Fala com fé. O vento, Ele aquieta o mar, Ele tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Diga! Abraça o irmão do seu lado, comece a orar com ele, declara isso. Você que está com a sua família, nós vamos continuar a canção aqui, mas abraça ele, comece a declarar a bênção sobre ele. Libera palavras de vida, libera palavras de fé, chama a existência das promessas de Deus na sua casa, na vida desse irmão do seu lado. Ora, declara, abra sua boca, sela as promessas, liga na terra, liga no céu. Ora, libera, declara a promessas, a bênçãos. Nunca pare de lutar em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, Profetiza, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. ela vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa
Queridos, Wallace, levanta a mão aí, Wallace. Acho que 1 ano atrás você não tinha empresa, não tinha, Wallace? 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás, esse irmão estava trabalhando de funcionário em outra empresa. Tinha um bom salário, mas era só bom. Deus tem o melhor. Deus deu para ele uma estratégia. Ele abriu uma empresa, tem uma mecânica próximo. Estava contando o tanto de bênção. Pastor, não dá nem para te enumerar o tanto de bênção que Deus fez. Recalcada, sacudida e transbordante. Deixa eu te falar uma coisa. O maná vinha à noite. Ele estava dormindo. Deus já preparou a bênção para você. Basta você acordar com os olhos da fé e chamar a existência. Erga a sua mão, fala assim: eu creio que o Senhor já preparou toda sorte de bênçãos para a minha vida, e eu tomo posse de cada uma delas, porque eu sou filho, amado, eleito, escolhido, justificado, santificado, purificado, abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus. Aleluia. Agora você vai abençoar. Libera só uma palavra de bênção. Fala assim: você está abençoado, meu irmão. Semana poderosa no Senhor. Eu te abençoo. Prospere em todos os seus caminhos. Deus abençoe os irmãos. Semana poderosa e abençoada no Senhor.